Olá, tudo bem? Se você está acompanhando o MCU, percebeu que nos filmes do Homem-Aranha, a MJ, a personagem interpretada pela Zendaya, não se chama Mary Jane, como a gente conhece, o par romântico do Peter Parker? Se você não sabia, fica aqui nesse vídeo que eu vou contar pra você por que o nome dela não é MJ, qual é o nome dela dentro do MCU e que treta é essa que está acontecendo na Marvel. Fica aqui nesse vídeo porque tem muita informação bacana, mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, porque dessa forma você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos como esse daqui. Agora, bora pro vídeo. Para a gente entender essa história, é preciso voltar um pouquinho no tempo. Na década de 80, a Marvel vinha passando por alguns problemas financeiros e como uma fonte de renda alternativa para sair dessa pendenga, eles resolveram vender os direitos, as adaptações, o direito de adaptar os seus personagens para o cinema para alguns estúdios cinematográficos, entre eles a Sony. Depois de várias negociações, a Sony conseguiu adquirir os direitos do Homem-Aranha por mais ou menos 7 milhões de dólares na época. Olha que pechincha se comparado ao sucesso que esse personagem faz hoje. O primeiro filme, depois que a Sony adquiriu os direitos do Spider-Man, foi Homem-Aranha, estrelado por Tobey Maguire e dirigido por Sam Raimi, se tornando um grande sucesso. Um dos melhores filmes de super-heróis, uma das melhores adaptações de super-heróis, principalmente para a época. E é claro que a Sony lucrou um monte com isso. E não era somente a Sony que tinha os direitos dos personagens da Marvel, a Fox também com os X-Men, a Universal com o Hulk e por aí vai. O ponto é que quando a Marvel começou a construir o seu MCU, aos poucos ela foi trazendo esses personagens que estavam de fora, até que fez uma negociação bilionária com a Sony para incluir o Homem-Aranha no MCU. Primeira vez que o Homem-Aranha apareceu no universo cinematográfico da Marvel foi no filme do Guerra Civil, lá em 2016, também um grande marco aí para toda a história do MCU, trazendo o Teioso de novo. Mas essa negociação que a Marvel fez com a Sony não significa que a Marvel tem de volta o personagem para sempre. Eles fizeram um acordo e esse acordo previa aí a possibilidade de 3 filmes, tanto é que na produção, no início da produção do terceiro filme, rolou uma treta gigantesca entre a Marvel e a Sony, foi até anunciado que o Homem-Aranha não pertencia mais ao MCU, e é claro que a internet foi a loucura por conta disso, porque a Sony vinha sofrendo várias críticas com as suas adaptações do Homem-Aranha. O terceiro filme do Sam Raimi não foi muito bem recebido, e principalmente as versões com o Andrew Garfield também não caíram muito no gosto do público. Então a Sony precisava dar esse empurrão pro personagem, viu essa possibilidade com a Marvel, mas depois que fez sucesso, estava querendo tirar ali, porque não estavam chegando num acordo financeiro por conta disso. Então a internet ficou muito maluca, subiram um hashtag para as coisas ficarem tranquilas, e depois de um bom tempo a Sony disse que entraram num acordo com a Disney para fechar parceria com o Homem-Aranha. Por que eu tô falando tudo isso? Porque é importantíssimo entender esse contexto, porque é justamente nessas questões contratuais entre a Sony e a Marvel que algumas coisas ficaram um pouco distorcidas. A Marvel, ela, para se resguardar no futuro, que ela não tem muita certeza se o Homem-Aranha vai continuar dentro do MCU, ela começou a criar alguns caminhos diferentes para alguns personagens, entre eles a MJ. Caminhos são esses: pegar algumas características que são conhecidas das HQs, mas criar os seus próprios personagens do MCU. Ou seja, a Marvel começou a criar personagens que foram pensados e desenhados para viver dentro do MCU. Isso significa que quando a Sony brigar de novo com a Marvel e pegar os direitos dos filmes, esses personagens criados pela Marvel vão ficar dentro do MCU. E aí que entra a MJ, a personagem da Zendaya. Ela tem as iniciais da Mary Jane Watson, mas não é a Mary Jane Watson. Ela é um par romântico do Peter Parker, mas não é a Mary Jane Watson. Ela realmente faz lembrar essa personagem em termos de história, quanto a ser um par romântico do Peter, ter as iniciais, enfim, vários elementos para remeter a essa personagem, mas ela não é a Mary Jane. O nome dela nas produções do MCU é Michelle Jones.
Em uma entrevista, a Zendaya explicou um pouquinho essa treta, disse que na verdade a intenção da Marvel era dar uma nova roupagem para a Mary Jane, colocando uma personagem que fosse nerd, assim como o próprio Peter, e conseguisse trazer mais coisas identificáveis com essa versão também do Homem-Aranha, que tem algumas diferenças em relação ao que a gente conhece das HQs ou dos filmes que a Sony já vinha adaptando. Então essa foi uma saída bastante inteligente da Marvel de poder utilizar essa personagem em outros arcos, assim, se ela quiser. Fica aqui a nossa esperança de que esse acordo com a Sony realmente vingue para mais outras produções e o Homem-Aranha continue participando do MCU. Ou a Disney vai lá e compra a Sony e tá tudo resolvido. Bom, espero que você tenha gostado dessa curiosidade a respeito do filme Homem-Aranha. Mais vídeos como esse você acompanha aqui no Cadê Poltrona. Não se esqueça, deixe seu comentário, o seu like, ative as notificações, fique sempre por dentro dos conteúdos que a gente vem trazendo para você aqui no Cadê Poltrona. Um forte abraço e até o próximo vídeo.